Hoje o nosso convidado é o pastor Leandro Nemer, da comunidade Pescadores de Jovens, ali em São Gonçalo. Ele vai conversar conosco sobre o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos refletir alguma coisa sobre isso, sobre esse capítulo. Se você tiver condição de nos acompanhar, de abrir a Bíblia, de estar conosco em todo esse programa, será um prazer. Pastor Leandro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Bom dia, povo de Deus. Só alegria. Não tem o melhor do que terça-feira, pastor Paulo, estar aqui ouvindo a palavra de Deus em comunhão juntos com os irmãos e meditando aqui na doutrina bíblica. Acompanha aí, compartilha aí, que hoje o programa vai ser show. Ótimo. Pastor, então nós vamos falar sobre Atos capítulo 19. Amém. Então o senhor pode começar com as suas considerações, é o senhor que vai orientar aqui a nossa caminhada nesse capítulo. É uma viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Sim. Pode falar aquilo que Deus te orientar. Terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele já havia deixado ali a Priscila e o Áquila como missionários. Vemos um ponto interessante, né, pastor? Que ele não era uma pessoa ciumenta. Porque ele vai lá em Corinto, instruir o Apolo, deixa a Priscila e Áquila lá, consolidando o trabalho. E nós vemos o contraponto aí do batismo que João fez e com o batismo que é cumprido de Cristo. E aí se cumpre, né, os confins da terra. O Pentecoste. É verdade. Não é isso, pai? Uma igreja atuante, Sim. Uma igreja desbravadora, Sim. não é? Paulo era importante, mas não era o único, né? Com certeza. Tem que ter essa comunhão, essa união, os discípulos, tanto que ele chega lá e encontra 12. Mas esses 12 eram deixados por João. E eles só conheciam o arrependei-vos. E hoje nós vemos assim, cristãos assim, né? É verdade. Que estão dentro da igreja, mas ainda não conhecem a Cristo. Mas eles eram irmãos importantes. Então o apóstolo Paulo ele foi muito importante nessa missão de fazer esse conhecimento de que... E eles falam, esses 12, olha, nós fomos batizados em nome de João, não por João. O João o evangelista. Isso. Então havia uma guerra, entre aspas, dos discípulos de João com os discípulos de Cristo. Porque os discípulos de João não queriam que se cumprisse, que era Jesus, e sim o que João. Então Paulo chega para acertar, vamos dizer, entre aspas, essa distorção doutrinária. Por isso que é importante uma igreja, pastor Paulo, começar alicerçada na doutrina bíblica. Antes de se lançar, Paulo foi ensinar a palavra, foi dar estrutura àquela igreja. Esse exclusivismo é algo que sempre existe, né? É verdade. Sempre existem esses grupos que, dentro da igreja, crendo em Deus, querendo Deus, mas tendo essa visão exclusivista, né? Sim, e não externam com o batismo. Aí a pergunta é reflexão, não é esgotamento de assunto. Será que creem mesmo? Porque quem crê quer batizar, quer externar. Não estou esgotando o assunto. Mas quem está em Cristo e crê, ele quer o sinal externo. E esses grupos hoje vêm atuando muito, são as grandes distorções, né? Podemos falar com propriedade de campo de experiência social. Aprendem errado e estão discipulando errado. Paulo ficou ali 2 anos ensinando, né? Fizeram uma escola ali, né? Sim, ensinando o caminho, né? A importância de qualquer igreja. Hoje nós ouvimos, igreja missionária, igreja voltada para isso, igreja voltada para aquilo. Mas o importante é que tem que ter o ensino da palavra. É verdade. Porque antes de você ir, você tem que ter base.
E é isso que Paulo estava dando para aquela igreja de Éfeso, de gentios, né? Que, basicamente, grande maioria de gentios, eles estavam, olha, primeiro vocês têm que se estruturar. Então, Paulo foi dar a estrutura para aquela igreja de Éfeso. Então, o papel de Paulo foi muito importante. Muito importante. Porque o ensino da palavra dá consistência, né? Isso aí. Estabelece coesão, consistência, estabelece firmeza para o que vai ser feito. Isso aí. É muito importante a doutrina, você que está numa igreja, no qual o fundamento não é a doutrina, e sim estão apresentando os milagres, que mais lá na frente nós vamos ver sobre isso, então vamos prestar muita atenção. E o importante, pastor Paulo, eu estou muito alegre de estar aqui hoje falando de Jesus, eu amo falar de Jesus, que o Paulo preservou um princípio. Quando ele deixou Priscila e Áquila, tinha uma mulher ali no meio. E o ensinamento para Apolo não foi feito em público. Então, Paulo não quebrou e não deixou que eles quebrassem esse ensinamento da mulher ensinar em público, né? A mulher poderia ajudar, evangelizar, como elas estavam fazendo, mas Paulo preservou. Isso me chamou muita atenção. Entendi. E eu quis trazer essa riqueza, que eles não ensinaram Apolo em público. Entendi. Anota aí. Porque tudo isso era, naquela época, uma novidade, né? Sim. Era uma nova maneira de viver, né? Sim. De viver com Deus, porque Cristo estava moldando um novo entendimento. Né? Isso aí. E Paulo, em nome de Cristo, que ele sempre falava, sejam os meus imitadores como eu fui de Cristo. Imitadores de Cristo. O Paulo ele foi bem cirúrgico para saber como que estavam aqueles 12 discípulos. Porque ele pergunta aqui disse, recebeste vós já o Espírito quando cresceste? E eles disseram, não tem ainda, ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Isso. Então Paulo já foi direto na ferida. Então, hoje, se nós queremos saber, com amor e carinho, como se encontram os nossos irmãos, ou até mesmo onde nós estamos congregando, a gente tem que perguntar para saber em que está fundamentado, se é em Cristo Jesus ou em João. O batismo de João, antigo, veio até próximo aqui, poucos pensam que encerrou, mas o João é do Antigo Testamento. E Jesus veio para cumprir. E também lá, mais na frente, nós vamos falar da primeira carta de João. Por que eles não aceitavam a Cristo? Mas aguarda aí, vai ser mais lá na frente. Mas essa pergunta de Paulo para eles mostra como Paulo, como você me falou, pastor, como Paulo é direto, né? Sim. Ele trata a situação, nós precisamos aprender isso e desenvolver isso. Tratar com amor, com respeito, mas tratar. Muito importante, pastor. Hoje ficam com medo de perder a ovelha. Não estou generalizando. Certo. Mas vai deixando. É o que tem, nada a ver. Se nós somos cristãos, o evangelho tem que ser de Cristo. O posicionamento tem que ser de Cristo. O evangelho é de Cristo. Sem desmerecer o para trás. Mas aqui, Paulo viu que é interessante, que nem João batizou eles. O evangelho, nós fomos batizados em nome de João. É verdade. E Paulo tratou, esclareceu, orientou. E norteou. E eu vejo aqui o tratar, como o senhor falou, a importância de ter um líder pautado nos princípios bíblicos. Porque ele vai poder orientar, exortar, amar e direcionar para um crescimento reto. Porque a partir daí, desses 12, que mais lá na frente nós vamos ver, se eu não me engano, em Atos 8, que eles se transformam em presbíteros. Porque daí outras igrejas foram iniciadas. E isso, os 12 ali, interessante, eram os 12 apóstolos. Mas aí foi o último derramamento. Então, 12 presbíteros, eles ficaram com a descendência do ofício de apóstolo. Não teve mais, porque se cumpriu.
É verdade. E aí eu fico perguntando por que tanta gente se denomina apóstolo. Pastor Paulo, eu vou falar. Mas eu não vim para polemizar. Eu vim para falar de Bíblia, mas está na Bíblia. A gente tem que tratar, né? É verdade. E esses homens aqui, desse grupo que Paulo ensinou esses 2 anos ali, surgiu a igreja de Laodiceia, de Colossos, não é isso? Bem fundamentado. Nós temos que ser igual os bereanos. Se falarem, nós temos que examinar. Avaliar, examinar. Então é muito importante também para o líder, eu olho a visão de líder de Paulo, ver quem você vai enviar. Hoje a grande distorção está essa. É homem de Deus, é mulher de Deus, mas você não sabe o fundamento. Em que está fundado? O que está pautado? Aí hoje nós estamos vendo aberrações, distorções, como nós vamos ver aqui mais na frente. É verdade. Pode continuar. Pode continuar. E ele prepara esses aí, né? E aqui no versículo 5, e ouviram e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por que ele deu essa expressão? Aí eu vou falar, porque havia uma contraditório do povo que foi batizado em João. Os discípulos de João não aceitavam. Ele não está falando ali do nome de Jesus, mas porque falavam daquele que preparou o caminho, mas eles não tinham conhecido Jesus. Não é o próprio nome de Jesus, o meio, o evangelho. Por isso que foi citado esse nome. Certo. Em primeira carta de João, quando ele vai fazer um alerta aos falsos profetas, nós vamos entender, amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos que vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus veio em carne e é de Deus. Os discípulos de João não acreditavam que viria a carne, porque eles diziam que a carne era imunda. O homem, então, não poderia vir dali. Era essa a guerra, pastor. Certo. Por isso que eles não estavam aceitando o batismo. Mas no caso desses aqui, eles nem tinham ouvido falar, porque não tinha chegado em Atos 2. Então, eu estou dando os 2 pontos. O que acontecia? Então, havia... E aí, o Espírito Santo me direcionou novamente. É isso que tem acontecido, esses grupos dentro da igreja. Tentando desconstruir o que o líder passa. A visão cristocêntrica. Isso é um trabalho constante. Paulo teve bastante trabalho. Isso é um trabalho de 2000 anos. É um trabalho constante. Em todas as fases da igreja de Cristo, isso é um esforço que a liderança precisa desenvolver, precisa realizar, para exatamente não haver desvios, né? Desvios de entendimento, desvios de conduta. Doutrina. Doutrinas. Formação de, entre aspas, igrejas que não são igrejas, porque não estão pautadas nos princípios da palavra de Deus. Eventos que não estão pautados na palavra de Deus. Eu vou ser mais polêmica ainda. Como existem esses eventos? Um dia eu perguntei, me mostra na Bíblia onde tem a palavra campanha. Eu nunca vi, mas respeito. Você não está entendendo o que eu estou te passando. Com certeza. A igreja ela tem que nascer com base. Antes de se lançar, tem que ser com base. Hoje eu identifico esse grande problema. Cristãos que estão dentro da igreja, ou até mesmo com cargo, que nem a Jesus conhece. Porque, só pode ser batizado em nome de Jesus. Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus era só uma termologia. Então a gente tem que prestar muito atenção, principalmente quem quer fazer missões, porque aqui aponta para isso, porque aqui se cumpre os confins. Já tinha passado por Samaria, Judéia, e aqui é o cumprimento dos confins. Né? Só que no meio disso aí, pastor, entraram os falsos profetas. Que adoravam outros deuses. Se eu quiser entrar e falar, se quiser eu vou andando. Não, vai andando. Nós vamos ter agora um período de intervalo. Ok. E aí o pastor Leandro vai continuar. Está muito bom. Nós vamos para um momento de intervalo, mas voltaremos. Fique conosco. Isso aí.
Pastor Érico Rodolfo Bussinger, agora no Spotify e Deezer. Podcast exclusivos e extrações do programa Rumos na Vida. Playlists do Seminário no Ar e do Momento do Discipulado. Imperdível. Podcasts do Pastor Érico Rodolfo Bussinger no Spotify e Deezer. Visite a Comunidade Ramá, no centro do Rio. Rua da Quitanda, 111, segundo andar. Reunião toda terça, às 15 horas. Comunidade Ramá e você, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Agência Time, uma dose de criatividade. Somos uma agência de design e produzimos materiais para a sua empresa, impressos com ótima qualidade e durabilidade como impressões A4 e A3, cartões de visita, folhetos, lonas e fachadas, wind banner, banners, marcadores de bíblias e muito mais. Para maiores informações, nos chame no WhatsApp no seguinte número: 21 97364 8345. Acesse também o nosso Instagram, Agência Time BR, e o nosso site, timeagencia.com.br. Produção de qualidade, Agência Time. Agência Time, uma dose de criatividade. Somos uma agência de design e produzimos materiais para a sua empresa, impressos com ótima qualidade e durabilidade como impressões A4 e A3, cartões de visita, folhetos, lonas e fachadas, wind banner, banners, marcadores de bíblias e muito mais. Para maiores informações, nos chame no WhatsApp no seguinte número: 21 97364 8345. Acesse também o nosso Instagram, Agência Time BR, e o nosso site, timeagencia.com.br. Produção de qualidade, Agência Time. Estamos de volta, retornando o programa Koinonia, hoje com o pastor Leandro Nemer, nosso convidado. E vamos continuar refletindo, conversando sobre Atos capítulo 19. Pastor Leandro, quais são as outras considerações que o senhor tem a nos acrescentar? Continuando aí, o apóstolo Paulo, ele, conforme o senhor já falou, ficou 2 anos, depois mais 3 meses, eles ouviram a palavra de Deus. É isso que eu quero frisar, a importância de ouvir a palavra de Deus para dar o prosseguimento na obra. Só que no meio deste crescimento dessa igreja, o que aconteceu, pastor Paulo? Vieram aqui, está no capítulo 13 de Atos 19, alguns exorcistas judeus, olha só, judeus, ambulantes, e tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, os que tinham espírito maligno, dizendo: conjuro por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os filhos de Seva, judeu principal de sacerdote. Filho de sacerdote. É verdade. E aí? Paulo estava libertando em nome de Jesus, pessoas endemoniadas eram libertas, ele estava curando. Aí eles quiseram fazer a mesma coisa, né? Usar a estratégia de Satanás. Satanás é muito sujo. Ele viu que estava crescendo pelo nome de Jesus. Usam aqueles que estão inseridos, mas não são de Jesus. Frequentam. São religiosos, mas não têm uma vida com Jesus. Não tem um relacionamento com Jesus. E eles são ambulantes. Já viu que eles gostam de ficar vagando para lá e para cá? Mas o que me chama mais atenção, filho do principal sacerdote Seva. Filhos.
E aí me chama a atenção. Será que título me credencia alguma coisa? É, claro que não. Vamos refletir, deixa essa opinião aí, que o pastor Paulo fala, eu também. Porque realmente eles ali usaram da religiosidade deles para tentar ganho, né? Para tentar ganho. Eles viram que a atitude de Paulo em Jesus Cristo estava sendo um diferencial, eles quiseram também. E também eles eram judeus, mas o coração deles estava em outro Deus. Eu esqueci o nome daqui, fugiu o nome, está aqui. Eles falam aqui que eles adoravam Deus, já eu me lembro o nome. Eles adoravam Deus e esse Deus dava muito lucro. Isso. Eles faziam estátuas. Diana. Diana de Efésios. Bem lembrado, obrigado. Pastor. Isso mesmo. Eles faziam estátuas. Então eles foram tentar acusar o Gaio e o outro, que me foge o nome, hoje eu estou cansado. Mas vamos lá. E levaram para o tribunal, Paulo ia falar, mas só que o objetivo principal deles era imputar contra Paulo, Gaio e o outro, que daqui a pouco nós vamos ler aqui, que eles estavam desrespeitando a divindade e o direito cívico. Eu gosto de uma frase de Lutero: Satanás é Satanás de Deus. Porque ele tentou criar uma confusão ali. Foi, isso mesmo. Mas o que nós podemos ver que no meio dessa confusão de Satanás, Deus tinha um controle de tudo. E nós vamos ver isso lá na frente. Então, esses filhos, eles falavam o que as pessoas queriam ouvir, não o que o evangelho propunha. E isso se cumpre lá na primeira carta de João, que diz assim, ó: eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Posso trazer para o dia de hoje? Claro. Vai para as redes sociais, para a igreja, falar de prosperidade. Você vai vencer. Então, tem hoje muita gente que é judeu, crente, mas vai para onde a palavra lhe convém. Mas por quê? Porque quem está ministrando não está em Cristo, não é igreja. É duro falar isso. Então tem um que está falando que é do mundo e tem outros que os ouvem que é do mundo. Foi isso que aconteceu ali. Eles tentaram ludibriar aquele povo. Foram envergonhados. Aí que entra a ação de Deus maravilhosa. Foram envergonhados e ficaram nus. E aí, Satanás falou: opa, quem são vocês? Paulo eu conheço. Vocês não. Não adianta usar o nome de Jesus se você não está na doutrina de Jesus. Ter uma vida, um relacionamento de vida com Jesus é acima de qualquer coisa que você tente fazer em nome de Jesus. Sim. Era o relacionamento de Paulo que Satanás tremia, porque ele sabia quem estava sobre Paulo. É verdade. Qual era a marca que estava de Paulo? Daqueles judeus ambulantes? Ele sabia, porque o reino dividido não subsiste. Aqueles judeus tinham o título do pai, mas era um título religioso. Sem uma vida, sem uma construção de uma relação de vida com Jesus Cristo. E hoje, o que mais a gente vê, né? Tem que falar, pastor. São distorções. E eu vou muito mais fundo. Eu sou pentecostal, respeito todos. Tem um movimento neopentecostal que está crescendo assim. E aí hoje, a pessoa acabou de receber Cristo, daqui a 2 meses você encontra, Pai do Senhor, irmão falou: não, agora eu sou pastor fulano. Aí você diz, esse crescimento aí... Foi de igreja fundamentada aqui em Éfeso? Ou foi em cima, eu tenho que ser duro, desses falsos profetas? Sai daqui, seu tempo aqui acabou. Eu já ouvi muito isso. Eu estou falando experimento social meu, de evangelho. Sai daí que seu tempo acabou. Vai lá para a minha igreja que lá você vai ser o cara.
Falei, não vou não. Muito obrigado. Eu vou pelo Evangelho de Cristo. Isso precisa ser um norte na nossa vida. Hoje estão pautando o homem de Deus por títulos, por dons, não pelo que ele se relaciona, não pelo que vem reto. Hoje tudo banalizou. Homem de Deus, homem de Deus. Aqui, ó. O homem de Deus está no mundo e fala o que vocês querem ouvir, e vocês ouvem. Não o Evangelho de Cristo. É porque aí a fala desse tipo de líder é uma fala desviada do que é a doutrina de Cristo. E quando nós vamos pregar o Evangelho de Cristo, que aqui, eles não querem ouvir. Não agrada, né? Foi o que aconteceu lá. O povo de João, não que os que ouviram estavam em João, mas era Cristo. Eles não aceitavam. E começaram a montar oposição. E as grandes oposições dentro da igreja são por causa disso. Porque são pessoas que não estão em Cristo. Estão na religião, estão na parede. Estão ouvindo falsos profetas no YouTube. Replicam. Eu vou falar, tá, pastor? Estou cansado de ver replique de montagem de ministrações. Metade do pastor Paulo, metade do outro dia. Tinha uma ministração, metade da minha, que eu fui pregar em algum lugar, tudo escrito por mim. Falei, deixa eu dar uma olhadinha nesse papel. Hein? Você vai vencer, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. É verdade. Vou vencer o quê? Então o povo está querendo ouvir isso. É. E hoje os papéis fundamentais dos líderes é colocar a igreja no eixo que o apóstolo Paulo colocou. E hoje a maior grande dificuldade dos líderes estão sendo essa. Porque o povo quer ouvir o que o mundo ouve. E colocar a igreja, como o pastor acabou de dizer, no eixo é trabalhoso. Mas com a direção de Deus a coisa vai. Sim. Sempre confiando que É Deus está no trabalhoso, controle. mas você consegue. Com a Sim. direção de Deus, Sim. a direção de Deus se estabelece. Com certeza. Você vê, Satanás criou... É interessante. Eu costumo brincar, assim, com respeito, que Satanás é esquizofrênico. Ele cria um caos, para depois ele envergonha o caos. É verdade. É verdade. Ele não deixa nem o caos que ele criou se estabelecer, né? Ele vai e envergonha. Você não. É verdade. E, assim, não é ocultismo nem exorcismo. Para que todos que sabem, eu sou um ex-líder da Umbanda. Então, eu conheço ele muito bem. Porque eu servi a ele. Entendi. Então, ele cria caos. Ele bota um contra o outro. Mas ele sabe quem é de Deus. Eu cansei de ouvir lá falar dele. Lá, eu tenho que dar esse testemunho. Não, essa aí eu não posso tocar, não. Porque essa aí é de Cristo, é Bíblia. Esse aí só vai à igreja. Mas bebe escondido. Mas fuma escondido. Adultera. Mas estão falando em nome de Jesus. Mas uma hora a vergonha vem. Vem. Porque aquele próprio que ele serve... É quem vem para matar, roubar e destruir, só vai fazer isso até com quem serve a ele. Esses estão evidentes. Nós vemos a morte, vemos o roubo. E aquilo que a gente não vê? Hein? Os falsos profetas, que estão arrumadinhos, com a Bíblia embaixo do braço. É isso que o povo tem procurado buscar. E Paulo, com um amor e carinho, mas foi duro, foi, opa, vem cá, senta aqui para a gente aprender. Ver o que é crescimento de igreja. Hoje, pastor Paulo, estão confundindo encher a lata de sardinha, inchar, com crescer. O crescer tem que, eu volto a falar, pautado na Bíblia. É verdade. Hoje o povo quer andar religioso, sem generalizar. A igreja de Éfeso teve sucesso. É verdade. E o interessante aqui, que não podemos fazer a doutrina, que Paulo tinha um relacionamento tão grande com Deus, que aqui diz que os objetos dele, o lenço, isso, faziam efeitos em pessoas. Não podemos pegar isso para fazer de uma doutrina. Mas está na Bíblia. Foi. Onde um homem de Deus pisa, onde ele está, onde há renúncia,
onde dá um Cristo ressurreto, o resultado vem. Então, hoje nós estamos vendo igrejas inchadas, aglomerando pessoas que estão ouvindo o que o mundo fala, porque esses que estão lá em cima estão no mundo, é dinheiro, prosperidade. Antes eu era isso, agora eu sou isso. Tem que falar, pastor. É verdade. Tem que falar. Nós estamos vendo distorções e a igreja precisa avançar. É tão bom ouvir, né, o que Jesus ouviu. Graças a Deus, temos canais como este para ser falado. Existem canais levantados por Deus para esse alerta, esse ensino ser colocado. Isso é uma bênção. E eu louvo a Deus por essa rádio estar aberta, esse programa e outros estarem, porque não queremos seguidores. Queremos formar discípulos e ser discípulos. É verdade. É isso que seremos cobrados. Hoje, 300 mil seguidores. E de fazer discípulo. Fazer discípulo dá trabalho. O apóstolo Paulo foi, voltou. É verdade. É necessário trabalhar, porque a formação é uma coisa passo a passo. Dá trabalho, A doutrina mas vale a bíblica pena. O resultado vem porque Deus estava com Paulo, está conosco. Então ele vai fazer frutificar. E fez cumprir os confins. Aqui se cumpre o confins. É verdade. Terceiro Pentecoste. E encerra. Para aí. É verdade. Fora disso, meu irmão, não tem como. Não tem como. E aí ele fala sobre o crer, o batizar, que aí eu não vou entrar em questões doutrinárias, que é a divergência de pentecostais com não, mas tem que ter o Espírito Santo. Faz a diferença. De um homem... o Paulo, ele tinha estudo, ele tinha conhecimento, mas ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Eu posso falar aqui milhões de coisas teológicas lindas, mas quem vai convencer o pecado que há no mundo é o Espírito Santo. É verdade. O pecado que há no mundo. Então, a hora que nós entendermos e olharmos para isso, que o Espírito Santo ele veio para ser o apoiador, eu costumo falar, pastor, que nós somos um cano. E esse cano tem que estar limpo, ao máximo, para a água passar. Aqui, o simbolismo do Espírito Santo não era mais a pomba, era a água. Tanto que Jesus sempre põe a água no vinho, boda de Caná. Depois ele fala do que saiu água junto com sangue. Então, a importância do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Você que não ora, você que não tem uma vida de intimidade com Deus. Aí não consegue discernir as coisas do Espírito. Acha que as coisas do Espírito é carnal. E a carnal é coisa do Espírito. Mistura tudo. É isso mesmo. Essa falta de discernimento, essa mistura é falta de relacionamento com Jesus Cristo. Não ora, não jejua, tem mais hora de WhatsApp, pastor, do que leitura bíblica. Quando a Marlice fez o convite em nome do Senhor, de Jesus, fiquei muito alegre. Essa madrugada eu passei relendo, vendo, revendo, relendo. Senhor, o que você quer? Eu quero estar lá junto com meu irmão. Me ajuda. Não, meu texto já está pronto. Não, temos que ser dependentes de Deus. Temos que ser dependentes de Cristo, assim como Paulo foi. E olha o resultado aí de Éfeso. Depois que ele estruturou, a igreja expandiu. É isso que a gente tem que prestar atenção. Depois que ele combateu, porque Paulo não teve medo, quem está em Cristo não tem medo das perseguições, porque Paulo estava mexendo contra o sistema financeiro e político. Lá na cidade, exatamente. Opa, quem são esses aí, cara? Não, mas esses aí vão tirar nosso dinheiro. Jovem rico, você está disposto a trocar a prioridade no coração? Quando Jesus fala para aquele jovem,
vende tudo e dá aos pobres, ele não estava falando de coisa material. Ele estava falando assim, vem cá, troca prioridade aí dentro. É verdade. Porque o dinheiro está em primeiro lugar. É. O que aquele jovem fez? Ficou abatido. E foram isso que tentaram fazer com Gaio, Paulo. Eu tenho que achar aqui, fugiu outro nome, vê se você me acha aqui, que isso aqui dá... Por quê? Porque Paulo estava apresentando o caminho, não o dinheiro. É. Aí fizeram o tribunal, o concílio, quando Paulo ia falar, é importante a gente ter homens de Deus do nosso lado. Nós líderes, às vezes, vamos pelo ímpeto. O que Deus faz? Paulo, fica quietinho. Calma, fica calmo. Aí Paulo entendeu, olha o discernimento, uma vida de relacionamento. Creio eu, não consegui ver na Bíblia, mas procurei em pano de fundo, que Paulo começou a interceder. Deus, o que Deus faz? Levanta o escrivão. Isso mesmo. A favor deles. É. O escrivão da cidade é que dá uma palavra. Olha, eles não estão atentando o direito cívico, muito menos profanando de Deus. Eles só estão pregando o evangelho de Cristo. Então não tenha medo, você que está em Cristo, você não tem que ter medo. Por que você tem medo? Quando nós temos a convicção que nós estamos em Cristo, mesmo sendo pecadores, quando nós, pastor, estamos, eu vibro. Na palavra, quando a igreja está crescida, pautada na palavra, não tenho por que temer. De pregar a verdade, manter a verdade. Mas seja pronto para ouvir e tardio para falar. É. Tem hora que o líder tem que ouvir o liderado. E Deus, como é Senhor de todas as coisas, vai usar como usou o escrivão ali. Pronto, levantou o opositor no meio deles. Você entendeu? O caos que Satanás fez. Aí pronto. Deus, dentro do caos, pega um contrário e bota a favor. Pega isso. Eu costumo falar, pega isso para a sua vida. É. Mas tem que ter Bíblia. É. Tem que ter posicionamento. Tem que ter posicionamento. Aristarco, achei, está no versículo 29. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Sozinhos nós não chegaremos a lugar nenhum, líderes. A importância de andarmos juntos. Olha o nome do programa. Mas juntos em Cristo. É. Não no mundo. Juntos Porque com a o Espírito direção. Santo não vai conectar. É. Tem pessoas que vão sair do nosso caminho, pastor. Poxa, fulano é homem de Deus. Daqui a pouco Deus faz assim, ó. Você não precisa nem fazer força, né? Todos se maravilharam. Porque precisava se cumprir com fins. É. Alcançar a todos. Aí para eles verem, caramba, se cumpriu Jesus. E é isso que a igreja precisa entrar nesse norte. Fazer com que se cumpra. Jesus vivo. É isso. Rede Vivo. Amém. Amém? Infelizmente, o tempo está parando a nossa fala, o nosso programa. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Entenda isso que o pastor Leandro Nemer falou. O que a Bíblia nos ensina é Cristo, um relacionamento com Cristo, vivendo o que é de Cristo. Que Deus te abençoe. É um prazer a tua companhia. Pastor Leandro quer uma despedida, um comentário? Queria agradecer a Deus, o pastor Érico, o pastor Paulo, o pessoal que está aqui nos bastidores, Marquinhos, Marcela, os outros ainda não sei o nome, não. E frisar para vocês, seja um bereano. Não coma e não ouça tudo, sem examinar as Escrituras. Vamos pela Bíblia, igreja, que aí sim, Cristo reinará sobre as nações. Grande abraço, a paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até o próximo momento juntos. Até o próximo.